Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora. Estamos aqui para mais uma resenha no canal Softball, tudo bem? Agradecendo sempre os novos inscritos e a turma que faz aquele comentário zoeira no pós-vídeo. Obrigado! Vamos começar com Liga dos Campeões da Europa. Barbaridade, dois baita jogo, né? Borussia Dortmund e Barcelona, né? E Aston Villa versus PSG. O Borussia sai ganhando por 1-0 com o VAR interferindo no lance, comprovando que realmente foi pênalti, bem marcado, né? No segundo tempo o Borussia faz o segundo gol e daí, porra, aí eu comecei a tremer na base, será que vai dar? Puta, e aí, como é que fica a Visca-Barça? Daí o Barça deu uma sorte, né? E que maldade pro Borussia, um gol contra, e daí aquilo ali facilitou, um golzinho que facilitou a vida do Barça, que ainda veio a tomar mais gols ainda na partida, mas a diferença de gols foi tão grande no primeira partida que o Barcelona conseguiu administrar o resultado. Aston Villa e PSG também foi mantido a diferença de gols do primeiro jogo, né? Mas o Aston Villa fez uma baita de uma partida, né, cara? Covardia, venceu o jogo, mas não deu, por causa da diferença de gols da primeira partida. Donnarumma, cara, fez 3 defesas gigantescas. Quer dizer, o Donnarumma foi responsável por esse resultado, né? Já pensou PSG campeão sem Mbappé, Messi e menino Ney, o Neymar? Porra, seria uma das grandes ironias do futebol mundial, hein? Luiz Henrique, time humilde, sem grandes estrelas, sem grandes impactos, jogando futebol vertical, né? Cirúrgico, tá chegando, né? Mas o Aston Villa sai de cabeça erguida, porque, pô, ganhou o jogo bem, né, cara? Eu tava vendo aqui analisando uns dados aqui, desde que Abel Ferreira assumiu o comando técnico do Palmeiras, do Porco, olha só, cara, que coisa incrível, cara. Desde que o Abel assumiu o Palmeiras, e já vai alguns tempos aí, alguns anos já, né? Sem falar que ele ganhou praticamente tudo, né? O Santos, né, teve 13 treinadores. Porra, não pode dar certo, né? Teve até uma queda para a Série B nesse meio. Meu Flamengo teve 9 treinadores. Tá certo que alguns desses 9 treinadores pós-JJ foram campeões, tipo Dorival, né, o próprio Ceni, né, mas não foram mantidos no cargo. E nesse meio tempo, o Abel tá como no comando do Palmeiras e teve 9 treinadores do Flamengo. O Corinthians teve 9 treinadores, fora os interinos. Aí vai dar um monte, né? E a rodada do Brasileiro, tivemos 2 rodadas na Série A e 2 técnicos foram para a rua. O Mano Menezes e o Caixinha. Futebol brasileiro. E o Santos, cara, eu não entendo qual é a loucura desses caras, né? É coisa da imprensa oba-oba brasileira, né? Principalmente aí, no caso aí, vai ser a imprensa oba-oba santista, né? Paulista. O que eles querem com São Paulo, cara? Eu peguei e disse, não, peraí, deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma analisada aqui, vamos ver o que esse cara ganhou. Vamos lá, ele ganhou a Copa América de 2015. Que é uma das melhores gerações do Chile. Ganhou uma Sul-Americana em 2011 pela Universidade do Chile. Ganhou um torneio de abertura em 2011, Universidade do Chile. Ganhou um torneio de clausura 2011, Universidade do Chile. Tá? E um mineiro em 2020, quer dizer, desde 2020 esse cara não ganha nada. Sem falar que antes do título mineiro com o Atlético Mineiro também não tem, tirando a Copa América, que realmente é um ponto fora da curva para a seleção chilena, mas era uma das maiores gerações do Chile na época. Então, porra, eu não sei por que... E o Santos está fazendo força para ele vir, hein? Parece que está tudo fechado, vamos ver. Na próxima resenha eu devo voltar com o nome do treinador do Santos. E a Série A, falando em Série A, né, nesse meio de semana promete, né, bicho? Bons jogos. Já começa hoje com Ceará e Vasco. Hoje à noite tem Pedro Raul versus Verratti. Nós vamos ter também Botafogo e São Paulo, cara.
Timão contra Fluminense, Santos contra Galo Mineiro, e vamos ter o jogo que para mim é o jogo da rodada, o Palmeiras contra o Internacional de Porto Alegre, Roger Machado contra Abel Ferreira. Aí eu fiz aquela brincadeirinha de ver quem é melhor, né, entre os jogadores das possíveis escalações para quarta-feira, né? Aí eu fiz a seguinte constatação, que o goleiro hoje seria o Everton, quem é melhor, né? Palmeiras e Internacional de Porto Alegre. O Everton seria o goleiro, o meu lateral direito seria o Aguirre, do Inter, a zaga seria o Gomes, do Palmeiras, e o Vitão, do Internacional, na zaga, Piquerez, na lateral esquerda, do Palmeiras, os meus volantes seriam o Rios, do Palmeiras, Richard Rios, e o Fernando, do Internacional. Alan Patrick seria o meia esquerda, né, o famoso 10, né, Alan Patrick. E na frente eu jogaria com 2 caras pelas pontas, o Estevão, né, do Palmeiras, Ener Valencia, do Internacional, de Porto Alegre, quase coladinho ali com o Vitor Roque, que seria o meu centroavante dessa seleção, mescla aí de quem é melhor atualmente, das possíveis escalações. E o meu treinador seria o Abel, né, do Palmeiras, o porco Abel Ferreira, né? Maldito Abel Ferreira, que também não passa do Palmeiras para ver se dá uma chance para os outros, pô. Tá louco, ganha tudo, rapaz. O homem é muito bom, né? E para fechar, cara, Série C do Campeonato Brasileiro do Futebol. Cara, eu falei aqui, teve gente que... tu és um maluco. Para mim, o Figueirense vai ficar no top 10 das rendas dessa rodada. Séries B e C. Dá um Google aí para ver se não é isso que eu falei, ver se isso não se comprovou. Mas eu posso comprovar os clubes aqui de Santa Catarina. Figueirense levou mais público que todos os clubes que disputaram Série B e C nessa rodada, né, de Campeonato Brasileiro. Figueirense levou mais de 7.300 pessoas para o monumental Orlando Scarpelli. O Criciúma levou 7.155, a Chape 6.800 e pouco, e o Avaí levou 6.100, quer dizer, o Avaí foi o que menos botou gente, né, público no seu estádio. Então, primeiro foi Figueirense, segundo o Criciúma, terceiro Chapecoense e quarto foi o Avaí. Quer dizer, o time da Série C levando mais público que os times da Série B. Eu falei, né? Falando em Série C, o Londrina deu um amasso gigante ontem no Ipiranga do Rio Grande do Sul. Cara, o Londrina vem forte. Eu falei lá nas minhas previsões lá, né? É um aspirante a acesso, né? 3-1 ontem, é natural. O estádio estava com bom público, quer dizer, a turma está acreditando, né, nos seus respectivos clubes, as torcidas, né? Porque é uma Série C que dá para ver que está todo mundo pronto para entrar no G8, né? Acho que a Ponte, mesmo só tendo assistido um jogo da Ponte, né, Figueirense e Ponte, mas eu acho que ainda tem time para, sabe, desfilar lá no G4 ou primeiro colocado até o final desse primeiro turno, né, que é só um turno só, né? E para fechar, a notícia do Figueirense Futebol Clube, Roger Filippo chegou em Florianópolis na sexta, no sábado estava no Orlando Scarpelli, assistiu o Figueirense Ponte Preta, gostou da torcida alvinegra, da movimentação e da força da torcida e está pronto, já apto para estrear com a camisa do Figueirense. Roger Filippo, 21 anos. E para fechar, a tristeza, né? Breno, né? Que articulou bem aquele meio de campo, parecia que ia ser um dos caras que ia ser destaque do Figueirense nessa Série C, sofreu uma gravíssima lesão no joelho, foi operado hoje e sem perspectiva de volta. Provavelmente não volta nessa temporada, só se fizer muita fisioterapia e o batuque funcionar para ele voltar lá para o quadrangular, né? Mas no primeiro turno acho que não volta mais. Breno, machucado. Cara, na minha modesta opinião, é a hora do Santiago, né, dizer assim, pô, eu quero assumir a vaga de titular do Figueirense e começar a ter protagonismo nesse meio campo do Figueirense. É bom jogador, tem uma mobilidade, para mim, o Breno lembrou muito o Santiago quando tá de mobilidade, né? Embora sejam posições diferentes, mas eles têm mobilidade. Então o Breno deu mobilidade ali para aquele meio campo contra a Ponte Preta no primeiro tempo. E o Santiago acho que também é um cara que pode dar essa mobilidade, né?
E daí vai do glorioso Thiago Carvalho ver onde ele vai escalar, né? O Santiago mais avançado, um pouquinho mais recuado junto com o volante, ou botar um outro volante, que foi o Potiguar que ele botou, né? Junto com o Flávio, e aí pode botar de repente o Santiago e o João e 2 atacantes, não sei, aí é coisa dele, ele que vai ter. Não me surpreenderia também ele escalar 3 zagueiros num desses jogos aí nesses 2 jogos fora de casa, contra Tombense e Retrô, vão ter 3 zagueiros, por que não? Né? Então, vamos aguardar, tem muita semana de trabalho, porque o jogo é só na segunda-feira da outra semana, né? Meus queridos, aquele abraço.